Olá, falamos ao vivo aqui dos estúdios da TV Câmara Jacareí. É um prazer contar com a sua audiência. Hoje, sexta-feira, dia 4 de março, são exatamente 9 horas e 14 minutos, começando agora mais uma edição aqui do seu jornal, o Bom Dia Jacareí. Hoje nós vamos tratar do tema obesidade infantil, assunto que reúne dados significativos e preocupantes aqui para a nossa sociedade. Tem também informações sobre o revezamento da tocha olímpica, que foi confirmada para julho aqui em nossa cidade, e ainda informações sobre a nova lei que proíbe a cobrança de estacionamentos por hora aqui no estado de São Paulo. Esse e outros assuntos você confere ao vivo aqui no Bom Dia Jacareí. Ao meu lado estão aqui os jornalistas Elton Rivas e Cristiane Prizibiski, e você está sintonizado na TV Câmara Jacareí, sempre no 61.4 aberto digital e também 12 na sua operadora NET de televisão. Bom dia, Cris. Bom dia, Elton. Vamos começando então essa sexta-feira. Segundo a Organização Mundial da Saúde, alguns levantamentos apontam aí que mais de 50% da população na vida adulta está acima do peso. No início do mês de fevereiro, a OMS, Organização Mundial da Saúde, divulgou dados do relatório da Comissão pelo Fim da Obesidade Infantil. E de acordo com o relatório, muitas crianças estão crescendo em ambientes que incentivam o ganho de peso. A comercialização de alimentos pouco saudáveis é um fator que contribui para o aumento do número de crianças obesas. Vejamos então na reportagem de Maiara da Mata. Isadora, de apenas 8 anos de idade, foi diagnosticada pelo pediatra com propensão à obesidade. O indício chamou a atenção da família para um assunto de extrema importância, a obesidade infantil. Pela má alimentação e por não se alimentar corretamente e estar cada vez mais engordando, eu levei até o pediatra e o pediatra falou que ela estava acima do peso, né, com a obesidade. E assim foi encaminhada a endócrino. E foi assim que foi recorrendo, fazendo exames para ver a obesidade dela, e o que ocorre mesmo é a má alimentação. E a má alimentação é o principal fator que desencadeia a obesidade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o número de crianças abaixo de 5 anos com excesso de peso aumentou em cerca de 10 milhões nos últimos 15 anos. A taxa, que em 1990 era de 4,8%, passou para 6,1%, com base nos dados divulgados em fevereiro deste ano. O tratamento de obesidade é mudança de hábitos, tanto alimentares como de atividade física. E se a criança tem um hábito errado, é óbvio que veio da educação que ela teve, seja da família, na escola ou no meio que ela convive. E criar essa consciência não é uma tarefa fácil. Daiane bem que tenta dentro de casa, mas a filha Isadora é resistente quando o assunto é alimentação saudável. Quando a mamãe manda você comer arroz, feijão, o que você fala? Que eu não quero comer. Por que você não quer comer? Porque eu não gosto. Não o forçar, né? Que na verdade já teve essa fase do forçar ela a comer uma coisa na marra e não deu certo. Eu acho que a criança fica cada vez mais com raiva do alimento, né? Há alguns anos, Jacareí realiza o programa Saúde Nota 10. Ele tem o objetivo de contribuir para a prevenção de doenças que podem comprometer o desenvolvimento das crianças. Na pesquisa realizada no passado, um dado que chamou a atenção dos especialistas foi exatamente o índice de crianças acima do peso. Os números atingiram os 37%. Então, a gente consegue traçar um perfil do município, né, para essa faixa etária, que realmente a gente precisa nos mobilizarmos para investir em educação e saúde, para mudanças de hábito, prática esportiva, melhorar a qualidade da alimentação dessas crianças. O Núcleo de Apoio à Saúde da Família conta com um trabalho de especialistas para o tratamento de doenças. No caso da obesidade, a nutricionista faz o acompanhamento da alimentação e rotina das crianças. Os pais são envolvidos para que também promova essa interação com os pais dentro desse contexto alimentação, preparação de alimentos, receitas. Então, nesse caminho, para promover o melhor acesso ao alimento. É o que tenta em casa a mãe da Isadora. Ela começou substituindo o nome de alguns sucos que continham nutrientes saudáveis. A tentativa até que funcionou.
Deu. O suco deu sim. Na verdade, eu tento adaptar a fruta com nomes ou até a alimentação em sopas, mas nem todos os dias tem como você dar uma sopa para uma criança, colocar todos os nutrientes, e o suco também não tem como todos os dias eu fazer isso. De mostrar a importância daquele alimento, a importância daquela atitude dentro da alimentação, e até que a criança prepare o alimento, ajudar no preparo, para que ela consuma. Outro órgão que se preocupa com o tema é a Pastoral da Criança. Zilá é integrante da Pastoral e conta que a preocupação com o aumento de crianças obesas surgiu há 5 anos. Desde então, a Pastoral realiza um trabalho de orientação às famílias. Porque atrás da obesidade está colesterol, doenças do coração, né, doenças renais, são várias outras complicações que vêm junto com a obesidade. Então, daí a preocupação da pastoral em tratar, cuidar dessa obesidade infantil e orientar as famílias, né? Os 2 primeiros anos de vida são os principais anos para a formação do metabolismo lá no futuro. É o que a gente chama de memória metabólica. Então, se criar um hábito adequado, principalmente até os 2 primeiros anos, isso vai se tornar mais fácil para o paladar de alimentos mais saudáveis no futuro. Então é sim uma preocupação muito grande e a gente tem investido nisso em parceria com os educadores físicos, tanto da educação quanto da saúde, para fazer um trabalho para mudar realmente esse cenário. Você viu aí então a reportagem da Maiara da Mata sobre a obesidade infantil. Cris, um assunto muito importante, né? A gente vê aí as crianças cada vez mais apegadas aí aos fast foods, né? Os comerciais de televisão incentivando alimentos não tão saudáveis e as crianças ficando cada vez mais obesas e sem saúde, né? Infelizmente, a matéria traz vários dados interessantes, né? A prefeitura realiza esse programa e identificou que 37% das crianças estão acima do peso, e a dona Zilá na Pastoral da Criança, lembrando que a Pastoral da Criança inicialmente ela foi criada para combater a desnutrição e não a obesidade. E hoje o foco da pastoral mudou. Eles trabalham, pelo menos aqui na região sudeste, na obesidade infantil. Então precisa ser tratado mesmo, é tudo uma questão de adaptação do paladar nos primeiros anos de vida, e os pais têm um papel muito importante mesmo, né? nesse processo. É isso aí. Elton, então, se antes as nossas crianças estavam aí subnutridas, agora estão obesas aí com tanta oferta de comida não saudável, né? Esse dado que a Cris fala, ele está relacionado sobretudo aqui na região sudeste e nas regiões mais urbanizadas, né? A desnutrição ainda ataca uma parcela importante da população brasileira infantil, sobretudo em algumas regiões do país. Mas esse é um fenômeno muito urbano também da obesidade infantil, e acho que quando a gente fala de obesidade infantil, tem 2 coisas que são muito importantes, a matéria fala, que é a questão do papel dos pais, né, nisso. A responsabilidade que o pai tem em relação à alimentação da criança. A criança ela acaba se alimentando daquilo que a família está oferecendo. Então é preciso ter essa consciência. E a população adulta também está obesa, então é um problema maior. Eu acho que a gente tinha que falar também da questão da publicidade infantil, né? O governo federal, nos últimos anos, vem enfrentando essa questão com a proibição da veiculação de algum tipo de publicidade relacionada a esses alimentos que não têm os nutrientes, né? Alimentos tão nutritivos, mas ainda assim é um ponto, né? A publicidade infantil, quem tem filho pequeno sabe que as crianças são muito suscetíveis a esses estímulos, e a sua criança, na sua casa você pode ter um controle daquilo que ele come, mas aí ele vai numa festinha, ele está na escola, ele frequenta o shopping, e esse monte de ofertas, né, de alimentos acabam sim estimulando a criança a ter esse tipo de comportamento e uma vida não tão saudável. Então acho que são pontos importantes, a gente tem que a sociedade inteira, né, muito estímulo, e para a criança isso é muito, então é importante que os pais sim assumam a responsabilidade em relação a isso. É isso aí, primeiro temos que ter aí uma mudança de hábito dos adultos, dos pais, para que sejam exemplos
aí para as nossas crianças. Mudando de assunto, na semana passada a prefeitura aqui da nossa cidade formalizou o repasse aí de 2,9 milhões para entidades sociais aqui do município. 9 entidades participaram da cerimônia que formalizou o repasse da verba pública, essa verba que auxiliará as entidades no desenvolvimento de projetos e atendimentos aqui no nosso município. O repórter Daniel Mendes está ao vivo, direto do Pátio dos Trilhos, e traz mais informações sobre essa importante ação social que acontece aqui no município de Jacareí. Olá, Davi, muito bom dia, Davi, muito bom dia a todos no estúdio e a você que acompanha o Bom Dia Jacareí. Como você disse, Davi, foram quase 3 milhões de reais de ajuda que chegou para 9 entidades que fazem esse trabalho social aqui na cidade. A gente sabe da importância que tem esse trabalho, que atende aí todas as áreas. E vou começar agora com o Michel Barbier, ele que é presidente de uma das associações que foram contempladas com este benefício. Michel, muito bom dia. Qual a importância desse repasse, dessa verba? Chegou em boa hora? Sempre chega em boa hora, né? É um reforço financeiro importantíssimo que a gente recebe para o custeio das entidades, né? Bom, você é presidente de uma associação que desenvolve um trabalho que é a Associação Amor e Caridade. Como que está o trabalho dessa instituição aqui na cidade e como você vê, né, analisa o cenário, né, das entidades, tanto aqui na cidade quanto em outras cidades? A Associação Humanitária Amor e Caridade, ela abriga quase 80 idosos no nosso município, né, em 3 projetos distintos. O cenário para esse ano nos preocupa um pouco, né, por conta da crise e, inclusive, é uma preocupação que eu tenho na veiculação de notícias como essas. E o telespectador que nos assiste pode achar que, bom, recebeu verba, então pronto, o problema financeiro está resolvido. E não está, né? Nós recebemos do governo municipal a maior parte dessas verbas, mas o estadual e o federal não estão fazendo a sua parte. É simbólica o que a gente recebe. Então a contrapartida vem para as entidades, que têm que continuar fazendo eventos, continuar dependendo da ajuda da população. Ou seja, é importante que o poder público participe, né? Vemos aí o poder público municipal fazendo a sua parte, mas que todo mundo tenha consciência social, porque é uma entidade que precisa de muita verba, né? Exatamente, é muita verba, é por isso que a gente faz uma série de eventos ao longo do ano, né? E para isso a gente conta com a participação, precisa da participação da população nesse sentido. Tá certo, muito bem. Davi, nós também estamos aqui com a secretária de Assistência Social aqui da cidade, a Vera Lino. Vera, é uma ajuda que chegou aqui em boa hora, como o Michel acabou de dizer aqui, e muito importante porque em muitas cidades essa ajuda não tem chegado, né? Não houve um planejamento para isso, mas a prefeitura aqui conseguiu fazer esse planejamento e cumprir esse planejamento para ajudar essas instituições, né? Bom dia. Bom dia, telespectadores. O repasse é anual, todos os anos a prefeitura municipal é função do poder público ele fazer o repasse para as entidades. Só que a prefeitura cumpre com a sua parcela e ainda falta a União e o Estado também cumprir com a parte dele, porque o correto seria que cada ente da federação contribuísse com 25% e a entidade ficasse para arrecadar 25%. E isso não acontece. Então, a entidade, ela briga muito. O custo, por exemplo, você citou aí o seu Michel, a entidade com idoso, ele é muito oneroso. Então, precisa sim de recursos, que a comunidade ajude nos eventos que são realizados. E qual foi o critério na escolha dessas entidades que estão sendo beneficiadas? Ao todo, esse ano são 9 entidades, é isso? Então, nós temos um montante de recursos, que como você já disse, é perto de 3 milhões de reais, que isso é 50% do orçamento que nós temos na secretaria o ano todo. E sai um edital, porque tem que ser tudo público, com muita transparência, e eles solicitam e a gente distribui um valor para cada entidade, dependendo do número de atendimento que cada entidade faz.
ou seja, é aberto a todas as entidades e todas podem participar, mas obedecendo aí um critério para poder manter o papel da transparência pública. Isto, e atende 1.500 pessoas mais ou menos por mês, sendo que todos os segmentos, da criança, do adolescente, do idoso e de famílias, porque nós temos que contemplar todos os ciclos aí de idade. Mais uma pergunta, Vera, com relação ao valor que cada entidade vai receber, é dividido esses quase 3 milhões de reais por igual para cada uma delas? Como é que funciona essa distribuição? Então, no segmento do idoso é distribuído igualmente. Se a entidade conta com 50, ela recebe por 50 idosos, são divididos em 11 parcelas, que começam em fevereiro, vai até dezembro, e os outros segmentos de família, daí vai o mesmo valor, se atende 50, se atende 80, o que muda é o número de atendidos pela entidade. Muito obrigado por sua entrevista. Eu vou perguntar aqui uma última pergunta só para o Michel, Davi. Como a gente sabe que é um trabalho que precisa também da participação da população, Michel, como que a população pode participar, pode contribuir também com a entidade Amor e Caridade e com as entidades aqui da região? Existem várias formas, Daniel. Seja doando alimentos, fraldas, roupas para o nosso bazar, roupas para os idosos, participando dos nossos eventos, né? Feijoada, a gente tem feijoada, tem dança dançante, sarau, bolinho caipira. Na festa do bolinho caipira, que é feita pela própria cidade, a gente tem a nossa banca lá e isso daí, o apoio é fundamental para que a gente consiga fechar as contas. Tá certo, muito obrigado também por sua entrevista. Pois é, Davi, fica aí então um apelo para que agora, né, feito o papel do poder público aqui na cidade, mas que a população também tenha o papel social para poder ajudar entidades que precisam e prestam um trabalho importante para a população aqui da nossa cidade. Voltamos ao estúdio com você, Davi. Obrigado, Daniel, trazendo as informações aí sobre esse importante repasse do Executivo às entidades assistenciais aqui do nosso município e ressaltando a você, população, portanto, que você continue auxiliando essas entidades que prestam um serviço de bastante relevância aqui para o nosso município. E no próximo bloco nós vamos apresentar atividades legislativas dos parlamentares eleitos por você. Tem também informações aí sobre a nova lei que proíbe a cobrança de estacionamento por hora aqui no estado de São Paulo. E ainda agenda cultural e outras informações agora às 9h30. Voltamos daqui a pouco. O que é Deus? Deus é Zambi, na cultura angolana. Deus é Espírito e Deus é amor. Nos enviou Jesus, seu Filho. Para mim, Deus não existe. É a ação que fazemos para mudar e melhorar o mundo. Deus é único, Ele é eterno. Deus é amar. O Estado brasileiro é laico, ou seja, não possui religião oficial, justamente para garantir que todos possam ser livres para escolher entre ter ou não ter uma religião. A liberdade é uma conquista da democracia e exige respeito integral a todos. Uma campanha Ministério Público Federal. Que tal pegar 2 ônibus pagando uma passagem só? Agora você já pode fazer isso com o Integra Jacareí. O sistema funciona assim: você paga a passagem com bilhete eletrônico e pode usar 2 ônibus de linhas diferentes durante o período de 1 hora. A integração vai valer só para quem usa o bilhete eletrônico. Se você ainda não tem o seu, é só procurar um dos postos da JTU. Para saber mais, acesse o site da Prefeitura. Prefeitura de Jacareí, com você fazendo acontecer. Já estamos de volta aqui com o Bom Dia Jacareí, o seu telejornal. Agora 9h32. Chegou a hora do Momento Legislativo e quem nos traz as informações dos nossos parlamentares é a jornalista Cristiane Przybyski. Bom, eu começo com a vereadora Ana Lino, que é do PMDB, que enviou um pedido à Prefeitura solicitando a manutenção de toda a extensão da estrada do Alambique, que fica no bairro do Pinhal, divisa com Igaratá. Segundo a vereadora, essa é uma reivindicação dos próprios moradores do bairro, que se queixam das más condições da estrada, que está com muitos buracos e às vezes fica difícil de transitar por lá. E o vereador Rogério Timóteo, que é do PRB, tem várias perguntas para a Prefeitura em relação à locação de
de carros. Como houve uma denúncia de que a administração continuaria pagando o aluguel dos carros, mesmo enquanto eles estão no conserto, o que é de responsabilidade da locadora, o vereador quer dados sobre esse contrato de locação. Entre as perguntas feitas estão o número total de carros locados pelo executivo, o valor do aluguel, a quilometragem de cada veículo e também os prazos de contratação. E o presidente da Câmara de Jacareí, o vereador Arildo Batista, que é do PT, está pedindo que a prefeitura realize serviços de pavimentação ao longo da Avenida Nicola Capucci, que fica no bairro Cidade Jardim, região oeste do município. Segundo Arildo, o ofício é resultado de uma reivindicação dos moradores que reclamam dos buracos, também buracos novamente existentes aí na via. De acordo com ele, essa é uma situação que obviamente dificulta o trânsito no local e coloca em risco a segurança não apenas de motoristas, mas também de pedestres e ciclistas. Davi. Obrigado, Cris. Você viu então aí algumas informações do trabalho dos nossos representantes aqui em Jacareí. E no Bom Dia Jacareí nós informamos a você, telespectador, a previsão diária do tempo aqui para a nossa cidade. E depois das chuvas fortes que caíram ontem durante o dia todo, a sexta-feira vai ser marcada aí pela volta do calor, ainda que um pouco tímido. O sol vai aparecer na parte da manhã como à tarde e a umidade relativa do ar estará baixa hoje, aí em torno de 37% a 60% de possibilidade de chuva. E as temperaturas vão variar hoje aí entre 18 e 28 graus. Essa é a temperatura para hoje. Portanto, solzinho tímido hoje. Já amanhã o tempo não muda muito. A umidade do ar vai marcar aí cerca de 39% com 60% de possibilidade de chuva, que se vier será fraca e deve cair aí no fim da tarde. A mínima fica entre 20 graus e a máxima de 29. Essa é a temperatura para amanhã. E no domingo também o calor será ameno, com possibilidade de chuva à tarde. Você vê então aí nos nossos gráficos, à tarde e à noite deve vir uma chuvinha. A umidade do ar será de 54%, com 60% de previsão de chuva. Os termômetros vão marcar a mínima de 20 e a máxima de 29 graus. Essa é a previsão para domingo, portanto, no fim de semana, o solzinho deve aparecer aí. A chuva, se vier, vai ser mais fraca do que essa semana que aí inundou aí muitas cidades, principalmente no litoral. Agora que você já sabe a previsão do tempo, vamos saber a localização dos radares móveis aqui em Jacareí. Nesta sexta-feira, os radares estarão nas avenidas Major Acácio Ferreira, Ademar Pereira de Barros, Pensilvânia, São Jorge, Elmira Martins Moreira e Rua Bom Jesus. No sábado, não haverá fiscalização. E falando em radar, falando em motoristas, carros, encontrar vaga para estacionar o carro nas ruas das cidades é uma tarefa cada vez mais difícil. Por isso, muitas vezes a solução é mesmo o estacionamento particular. Mas o que deixa muitos motoristas estressados é ter que pagar por hora cheia, né? Quando o carro ficou apenas alguns minutinhos. Mas daqui para frente, essa situação deve mudar. Isso porque foi sancionada pelo governo do estado uma lei que muda a forma como os estacionamentos são cobrados em São Paulo. A medida, que já está valendo, proíbe a cobrança por hora cheia e estipula a cobrança por período fracionado. Acompanhe na reportagem. Desde o início de fevereiro, estacionamentos em todo o estado de São Paulo devem usar o tempo de 15 minutos como parâmetro para cobrar seus clientes. A cobrança fracionada foi determinada pela Lei 16.127 de 2016. Fiquei sabendo que saiu uma lei nova que tem que fracionar agora, a cada 15 minutos, cobrar um período de fracionado, né? Então achei uma ideia boa aqui para o interior, vai ser tranquilo. O problema é que acho que na capital que vai ter mais dificuldade, que não vão querer de fazer essa divisão, porque lá eles ganham mais a primeira meia hora do que no resto dos horários, né? O valor cobrado para os primeiros 15 minutos também não pode ser maior que os demais. Os estabelecimentos têm de apresentar placas com o preço para a permanência de 15 minutos, 30, 45 e 1 hora, além de especificar quais são as formas de pagamento aceitas. Para mim não vai mudar muito fracionar, porque o que eu estava falando, a gente já dá uma tolerância para os clientes, certo? E eu acho bom também que eu creio que agora os estacionamentos,
padronize o valor. Várias vezes eu tive que pagar mais. E essa lei, se aprovar, é bom. Entendeu? Porque às vezes passava 5 minutos e paga 1 hora. Agora, se aprovar isso aí mesmo, tá bom. O senhor acha que é mais justo com o cliente? Eu acho que sim. Por quê? Porque você não vai pagar... Você fala 10 minutos, vai pagar 1 hora, sendo que pode pagar 15 minutos. Os estacionamentos ficam ainda obrigados a ter relógios visíveis ao consumidor, tanto na entrada como na saída. Não, eu não tenho que mudar, somente vou pôr o quadro dos valores e a partir da data que a gente vai, inclusive a gente já está conversando com os estacionamentos, a partir daquela data a gente vai começar a cobrar as horas fracionadas. Aqui estão a primeira meia hora a gente cobra R$2 e a hora inteira R$3 e as demais R$2. Ainda não colocamos em prática essa nova lei que foi estabelecida, porque parece que vão fazer uma regulamentação, então estão esperando sair essa regulamentação primeiro para depois fazer tudo certinho e começar de uma vez só. De acordo com a lei, quem descumprir as novas regras fica sujeito a advertência e multa, que pode ser dobrada em caso de reincidência. O Poder Executivo Estadual ainda deve especificar regras em regulamentação prevista para até 60 dias. Eu analiso que é mais justo, sim. Tanto que a gente até pratica já a meia hora aqui, né? Um horário e a hora inteira outro horário. Eu acho que fica melhor para os dois lados, tanto para o cliente quanto para o estabelecimento, que a rotatividade aumenta. Apesar de já estar valendo a nova lei, o Sindicato dos Estacionamentos do Estado de São Paulo prometeu entrar na justiça contra a legislação. Segundo o órgão, a lei é inconstitucional por restringir o livre exercício do direito de atividade econômica. É isso aí. Lembrando que essa lei já está em funcionamento, portanto, os estacionamentos já estão sujeitos aí a advertências e multas. Elton, é sempre difícil encontrar vaga, principalmente para quem trabalha nos centros das cidades, né? E muito chato também passar aqueles 15 minutinhos da sua hora e você ter que pagar a mais. Eu acho que o principal aí é você, consumidor, então cobrar agora. Então já está valendo. Muitas vezes a capacidade de fiscalização das leis ela é muito menor do que a capacidade de criação de leis, né? Todos os dias são criadas centenas de leis no país todo. Então é preciso que você como consumidor então também cobre do estacionamento para que ele se adeque e para que ele te cobre esse período. E seria muito bom também que a Zona Azul de Jacareí também fracionasse para 15 minutos também, já que a gente está falando de rotatividade. A lei não incide sobre a Zona Azul, que está aí na cidade, né, no espaço público, mas seria interessante também que a gente visse isso acontecer, diminuindo esse tempo. Às vezes você precisa parar, é uma coisa rápida, não é um estacionamento, é só uma parada. Isso seria bom também para os motoristas aqui de Jacareí. A lei acaba abrindo esse precedente, né, Elton? Sim, porque vai acabar gerando uma concorrência, inclusive, com esse tipo de serviço, né? Que você pode deixar o carro no estacionamento, às vezes é mais prático, e agora com o fracionamento, o preço pode também se tornar mais atrativo. É verdade. Cris, ao contrário do que o Elton falou que o preço pode se tornar mais atrativo, segundo eu estava conversando, Elton, com alguns donos de estacionamentos, eles acreditam que pode aumentar o estacionamento, porque eles vão querer ganhar nesses 15 minutos um pouco mais aí. Cris, é sempre muito chato, né? A gente ter que pagar uma hora cheia, se você só der uma paradinha ali na farmácia, mas os estacionamentos já estão sujeitos aí a multas se não cumprir essa lei. Tem que cumprir, né? Não só para as paradinhas rápidas que a gente faz, mas como o Elton falou, quando você paga por 1 hora, mas atrasou um pouquinho e passou 15 minutos, você vai ter que pagar uma outra hora cheia. Então esse fracionamento vai ajudar também nesses casos, né? Quando a gente dá uma atrasadinha para não ter que pagar a hora inteira. Corre o risco realmente de eles aumentarem o que eles cobram hoje por meia hora, passarem a cobrar por 15 minutos, né? Esse é um risco, mas vamos ver, essa lei tem que ser cumprida mesmo. Fica o apelo aí do Elton para que a população fiscalize, né? Já que muitas vezes o poder público não tem o total controle de fiscalizar aí todos os estacionamentos, né, Elton? Sim. Lembrando que a responsabilidade da fiscalização não é só do consumidor, o consumidor faz isso para garantir que o seu direito seja cumprido. É isso aí. Lembrando então, só para título de informação, essa lei foi de autoria do deputado Padre Afonso Lobato. E vamos mudar de assunto, agora chegou a hora das opções de lazer e programas culturais que acontecem aqui na nossa cidade nesse final de semana. Maiara é quem traz os detalhes. Olá, Maiara, o que tem de bom aqui para a gente se divertir na nossa cidade? Bom dia, Davi, bom dia a todos. Eu começo a agenda cultural de hoje com um convite especial para a peça Alma Rotadas do Grupo Tecelagem. Quem vai fazer o convite para vocês é o dramaturgo Paulo Williams, que gravou um recadinho especial. Confiram aí. Olá, pessoal.
queremos convidar vocês para assistir a breve temporada do espetáculo Alma Rotadas, do Grupo Tecelagem de Teatro. O nosso espetáculo acontece no dia 5 e 6, às 8 horas, no MAV, no Museu de Antropologia. No dia 7, fazemos uma apresentação na Casa Viva Vida e no Céu, no Parque Meia Lua. E no dia 8, apresentamos na Sala de Teatro Ariano Suassuna, no Educa Mais Jacareí, às 10 da manhã e 8 horas da noite. O ingresso é gratuito, essas apresentações são gratuitas, então queremos convidá-los a assistir esse nova montagem, novo espetáculo do grupo que estreia no próximo final de semana. Esperamos vocês lá. Muito bacana, né? Não dá para perder. Bom, e neste sábado, a partir das 10 da manhã, no Mercadão Vivo, haverá uma apresentação especial em homenagem às mulheres. No local, as cantoras Cintia Jardim, Eliane Pescara, Jo Holtz e Michele Aguiar farão um show especial até a 1 da tarde. Esse show é aberto para toda a população. E também amanhã, das 8 até as 13 horas, o Educa Mais Esperança, que foi inaugurado recentemente, promoverá um evento para toda a família. Quem passar por lá vai conferir o Vem Brincar no Educa Mais, com jogos, pintura de rosto, caravana do lazer e muito mais, não dá para perder. E no estacionamento do Parque da Cidade, neste domingo, o Buzoom, um ônibus itinerante com programação de cinema brasileiro, estará por lá. Os filmes Energia e Máquina serão exibidos das 11 até as 5 da tarde. O Buzoom ficará no estacionamento do Parque da Cidade. Para encerrar o final de semana, tem baile da terceira idade em homenagem ao Dia da Mulher. O baile será comandado pela cantora Thalita Ribeiro e banda. A partir das 19 horas será lá no Educa Mais São João. Vale a pena passar por lá. Eu fico por aqui hoje, Davi. Até semana que vem. Um ótimo final de semana para vocês. Obrigado, Maiara, sempre trazendo dicas culturais aqui para a nossa cidade e região. E mudando de assunto, a tocha olímpica é um dos símbolos mais emblemáticos dos Jogos Olímpicos. Antes da realização dos Jogos, a chama é acesa lá na Grécia, berço da Olimpíada, e segue até o país sede nos Jogos, passando por vários países. A conclusão do trajeto olímpico é feita no país sede por diversas cidades e este ano passa aqui pela nossa cidade. Quem nos traz as informações é o repórter Ícaro Leal. O Comitê Olímpico Brasileiro divulgou oficialmente as cidades que irão participar do revezamento da tocha olímpica e também a data em que ela irá passar em cada um dos municípios. Em Jacareí, o revezamento acontecerá no dia 26 de julho, no período da tarde. A tocha virá das cidades de Suzano e também de Mogi das Cruzes e depois seguirá para São José dos Campos. No dia 27, outras 3 cidades aqui da região receberão a tocha olímpica. Serão Taubaté, São Luís do Paraitinga e Ubatuba. Ao todo, são 326 municípios de todo o Brasil e com pelo menos 12 mil condutores. O revezamento da tocha olímpica tem início em Brasília, no dia 3 de maio, e segue até o dia 5 de agosto, no Rio de Janeiro. Ícaro Leal para a TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Obrigado, Ícaro. Portanto, uma notícia muito legal para os amantes do esporte aqui da nossa cidade, né, Cris? Já se sabe aí o trajeto que essa tocha vai passar aqui pela nossa cidade? Sabemos o ponto de saída e o ponto de parada da tocha, porque eles não podem divulgar o trajeto todo por questões de segurança. Então, ela deve sair aqui da Praça dos Três Poderes e o trajeto até o Parque da Cidade. Esse é um trajeto previsto, mas várias informações ainda são sigilosas por questão de segurança e também pela surpresa, né, pela participação das pessoas, Davi. Legal. Então, vai sair aqui da Praça dos Três Poderes? Provavelmente sai da Praça dos Três Poderes. As pessoas que vão conduzir a tocha na cidade, elas ainda estão sendo selecionadas. Existem 9 pré-selecionados aqui por uma comissão local, mas também os patrocinadores da condução do revezamento da tocha no Brasil vão fazer também as suas seleções e já temos alguns selecionados aqui em Jacareí. Vai ser um grande evento, né? Deve mobilizar toda a cidade. Muito bacana mesmo, Jacareí, poder participar desse evento, porque vai chamar atenção para a cidade, né? Mobilizar a cidade para um evento que é bacana, é positivo. Legal. Lembrando, então, para quem não sabe, que nós estamos aqui pertinho da Praça Três Poderes, né? Eu estou aqui onde fica a Câmara Municipal e a sede da TV Câmara, e vai dar para a gente dar uma espiadinha, então, na tocha. E lembrando, esse ano, na Olimpíada no Brasil, vamos ver se a passagem da tocha traz um pouco mais do espírito olímpico necessário para a realização desse evento aqui no nosso país.
É isso aí, obrigado Elton, obrigado Cris, muito obrigado aí a você, nosso telespectador que nos acompanha diariamente aqui na TV Câmara. Esse foi o Bom Dia desta sexta-feira, dia 4 de março, aqui na TV Câmara Jacareí, sempre no 61.4 aberto digital e também 12 na sua operadora NET de televisão, agora 9 horas e 48 minutos. Boa sexta-feira, bom final de semana e nos vemos então até segunda.